amém? Sejam todos bem-vindos, você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família. Hoje nós estamos no culto do resgate. Eu convido você que está em casa, você que está aqui no templo, para falar com Deus. É o nosso momento de oração, amém? Se você puder ficar de joelho, fique. Se não puder, fique à vontade. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo Deus de Israel, nós viemos nessa noite, Pai, nessa casa de oração, para te agradecer, Deus, por todos os livramentos que nos entregaste neste dia, te agradecer pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã, te agradecer, Pai, por tudo que tens feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, por cada pessoa que já chegou neste culto. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por teu amor, Senhor, por cada família que vai estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque eu creio que bênçãos vão chegar neste lugar nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, o teu amor nos constrange. E nessa noite, Senhor, de domingo, nós viemos aqui dizer-te, Pai, que nós somos teu, que nós somos povo teu, comprado com teu sangue carmesim, e que sabemos que só tu é o socorro. Senhor, só tu é a porta que nós podemos achar alívio para a nossa alma, para o nosso entendimento, Senhor. Essa tu pode nos dar, Deus, amado Deus querido, força, renovo. Essa tu pode renovar, Senhor, nossas forças. Só tu, Senhor, é a fonte das águas, é a fonte, Senhor, só tu és, Pai. Ah, Senhor, amado Deus querido, Santo Deus de Israel, tudo tu pode, nada para ti é difícil nem impossível, porque tu é o Deus Todo-Poderoso, que abriu, Senhor, o mar vermelho por passar de pé enxuto. Tu é o mesmo Deus, tu é imutável, Senhor. Tu é o Alfa, tu é o Ômega, tu é o princípio, tu é o fim. Tu é o Todo-Poderoso Deus, Santo de Israel, Criador de todas as coisas, que nos fizeste com as tuas mãos, Senhor, e sopraste na nossa vida o fôlego de vida, Pai. Deus, amado, santo, querido, nós estamos sentindo já, Pai, que tu está vindo nos buscar. Os sinais que chegaram, Pai, aos nossos olhos, Deus. Não sabíamos que era um viver que nós estamos vivendo, Senhor, passando, Senhor, por essa situação, Deus, vivendo o apocalipse, Senhor. Deus, chegando no final dessa jornada nessa terra, aonde passamos, Senhor, o tempo, lendo as Escrituras, Senhor, e, Senhor, amado Deus querido, a tua palavra não passa, vai passar o céu e a terra e não vai passar. E tu falou, Senhor, que tu vinha nessa terra e vieste. Tu falou, Senhor, que tu vinha buscar e está chegando. Nós cremos nisso, Pai. Prepara o teu povo, a tua igreja, Senhor, para ir contigo, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, Senhor, nós estamos passando por uma situação difícil, mas nós cremos, Senhor, que tu tens guardado a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Tu tens guardado aqueles que te buscam, aqueles que te amam, aqueles que de madrugada te procuram, aqueles que têm te colocado como principal na sua casa, na sua vida. Tu tens guardado, assim como tu guardaste o povo do Egito, Senhor. 10 pragas foi lançada para aquele povo que não te obedecia, para aquele povo que não queria, Senhor, a te aceitar, adorar outros deuses, mas para o Senhor, o teu povo, tu guardaste. E assim tu está guardando hoje, Senhor. A tua palavra diz que 1000 vão cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas nós não vamos ser atingidos, que praga nenhuma vai chegar à nossa tenda. Senhor, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que tu é o nosso Deus, Senhor, que tu é o nosso escudo, o nosso baluarte, Pai, e nós confiamos em ti. E nessa noite, no culto do resgate, Pai, eu te apresento cada pessoa que está assistindo esse culto em casa. Eu te apresento cada pessoa, Senhor, que está vindo em direção a essa igreja. Que hoje pessoas sejam resgatadas, que almas sejam alcançadas, que pessoas sejam renovadas, Pai. Aquele que está, Senhor, chegando neste culto aí em casa, Deus, que está com algum tipo de enfermidade, que ele seja curado nessa noite, que ele seja alcançado por ti, que eles não possam sair da mesma forma que entraram, porque se eles chegaram aqui tristes, eles possam sair daqui alegre. Senhor, aquele que chegou querendo desistir, que ele seja renovado. Senhor, resgata teu povo nessa noite. Se tiver alguém em casa enfermo, Pai, em nome do teu filho eu te peço, Senhor. Se tiver alguém em casa enfermo, que eles possam, Senhor, ser tocado por ti nessa noite, porque o Senhor é médico dos
médicos por excelência, Pai. Tu pode mudar o quadro dessa pessoa que está assistindo, Senhor, este culto. Tu pode mudar o quadro daquele que chegaram nessa noite, nesse lugar, Senhor, porque Tu é o Deus Todo-Poderoso. E nada pode ser impossível para Ti, Senhor. Deus amado e Deus querido, renova Teus filhos nessa noite. Senhor, que eles possam sair daqui renovados e possam dar sua vitória. A Tua palavra diz: onde tem dois ou mais, ali o Senhor está, e vai se revelar para aqueles que creem. E que nessa noite, aqueles que creem em Ti, sejam alcançados por Ti com bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, envia Teus anjos de direção à nossa casa. Envia Teus anjos de direção à casa do meu irmão e da minha irmã que estão em casa assistindo esse culto. Que eles possam ser abençoados nessa noite. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa a Barcarena, abençoa a Vila dos Cabanos, Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor, eu te peço que a alma seja resgatada nessa noite por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor dessa noite seja para Ti, pois só Tu é digno de honra, Pai. E desde já te agradeço, porque eu creio, em nome do Teu Filho, que hoje milagres vão acontecer nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Todos digam amém, glória a Deus. Que esse culto seja uma bênção para a tua família, para a tua casa. Você não está aqui à toa. A presença de Deus nesse lugar é real. E a palavra dele diz que aonde ele está, a alegria, até a tristeza, ela saltava de alegria na presença de Deus. E hoje ele está aqui nessa noite. E eu creio em nome de Jesus que bênção vão chegar na vida daqueles que creem, amém? E eu queria convidar a irmã Eliana, que vai estar louvando ao Senhor nessa noite. Aleluia. Deus salve com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos adorar esse Deus. Quem puder ficar em pé para adorar esse nosso Deus maravilhoso, o Deus que tudo pode, o Deus que maravilha. Glória a Deus, aleluia.
humildade, servo de todos os irmãos. Grandes coisas vão acontecer aqui nesse lugar hoje. Quem crê, diga amém. Que grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Somos gratos porque hoje estamos na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. E você que está em casa, receba nesta noite de Deus as bênçãos que Ele tem dispensado do céu para você, a sua libertação, a sua cura. Creia no seu milagre, que o Senhor nesta noite está entrando com providência na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não existe um Deus tão grandioso, tão misericordioso quanto nós. Eu desconheço outro Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Você crê? Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes
Você pode sentar e esse louvor cante com toda a sua força, com todo o seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Somos gratos, Senhor, a Ti por tudo. Porque vencemos uma semana. Porque estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. O choro acaba nessa noite. Porque o Senhor diz: para que chorar? Se em mim tu encontra o consolo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou lhe falar de alguém. Cante ao Senhor nesta noite. Pode levar. Quando você canta, cadeias se quebram, cura, sonho. milagres acontecem na sua vida. Aleluia, Jesus. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só para curar as suas feridas. E esse homem está aqui só para chamar e para dizer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Quem crê que esse Deus está aqui hoje? Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele diz nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, pois eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Você crê nisso? Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. A cruz morreu, doou o seu sangue só para curar as suas feridas. Ele está aqui só para te amar e para dizer: Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração.
transformar a sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Para aquele que chegou depois da oração, que Deus vai abençoar a tua vida, que Deus vai abençoar a tua casa, a tua família nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que louvor lindo, né? Jesus veio e olha para o coração que entrou triste, o coração que saiu de casa querendo desistir, querendo não vir para o culto, achando que não aguenta mais, quer desistir. Nessa noite ele fala para o teu coração, para que tristeza, para que sofrimento, se ele pode tudo por ti, se nada que está passando para ele é difícil. A Bíblia diz que João Batista, ele era primo de Jesus, e ele foi morto. Herodias pediu a cabeça de João Batista, e degolaram João Batista, levaram a cabeça dele para Herodes, e contaram para Jesus. E Jesus ficou muito triste, a Bíblia diz que ele chorou, e se afastou, queria ficar só. Ele se afastou, só que o povo estava ali clamando por ele. E ele renunciou a sua dor, o seu choro, o seu luto, e foi atender o povo e fez a multiplicação dos pães e peixes. E hoje, essa noite, Jesus fala que ele é contigo, mas tu precisa tomar posição, tu precisa deixar a tua dor de lado, o teu sofrimento, a tua angústia. E pessoas do teu lado estão precisando de ajuda, nós precisamos estender a mão e ajudar. Quantas pessoas hoje estão apavoradas, estão desesperadas, achando que vão morrer, porque são muitas pessoas que a gente conhece morrendo, pessoas novas, não tem mais idade para essa enfermidade, pessoas de qualquer idade estão morrendo. Antes tinha o grupo de risco, hoje todos são do grupo de risco, porque tem criança que está pegando essa doença. Morreu semana passada um rapaz, já vai ter turma com 16 anos. E Deus manda dizer para a igreja nessa noite, falou no meu coração, que vocês precisam crer nele. Ele é o dono da vida, está com ele. E se a gente crer nele, crer que ele está aqui, que ele pode fazer um milagre, ele vai fazer. Ele é o Deus que pode guardar a tua família dessa enfermidade. Ele pode guardar a tua casa, a tua parentela, mas você precisa crer, você precisa acreditar nele. E nós não vemos por vista, nós vemos por fé. É acreditando que ele pode fazer, mudar histórias. E é isso que Deus quer. Mas a vontade dele tem que estar, nossa vontade tem que se alinhar à vontade de Deus. Porque, não sei se você já se perguntou, você que está em casa, se você já se perguntou, para que tu quer que Deus poupe a tua vida do coronavírus? Para que é? Para você ser uma nova pessoa, para você fazer a obra dele, para você ser um novo marido para essa mulher, para você ser uma nova esposa para esse marido, para você ser um novo filho para esse pai, para você ser uma nova filha para essa mãe. É para isso que tu quer que Deus poupe a tua vida? Ou tu quer que Deus poupe a tua vida do coronavírus para te continuar indo do mesmo jeito, fazendo coisas que não agradam a ele, sendo o mesmo marido intransigente, a mesma pessoa que não quer obedecer ninguém? Para que é que tu quer que Deus poupe a tua vida? Essa pergunta fica no teu coração. Agora, se tu quer que Deus poupe a tua vida, da tua casa, da tua família, para fazer a obra dele, para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, para ser a melhor esposa, ele vai poupar. Se a tua vontade se alinhar à vontade dele, a gente tem que dizer: Deus, eu quero que tu poupe a minha vida, mas eu quero mudança, eu vou mudar, mudança de vida, é isso que Deus quer. Ele não quer olhar para o povo e ver do mesmo jeito, ele quer que a gente mudemos de atitude, de jeito, de forma de ver a vida, que a vida está pelo fio, mas aquele que crê vai ser guardado, assim como o Senhor dos Exércitos nessa noite do nosso coração, porque Ele é o Deus que tudo pode, amém? Fica essa palavra no teu coração. Estava ali, o Senhor falou disso do povo, que está aqui nessa noite, que está assistindo em casa, para que é que eles querem que eu poupe a vida deles do coronavírus, porque não foi a China que enviou, o Senhor falou no meu coração, foi eu que enviei para a terra, porque o pecado estava igual o tempo de Noé, estava chegando na narina de Deus. O povo não quer mais saber de Cristo, o povo quer saber da sua vida, dessa terra, achando que não vai ter uma vida eterna. E Jesus, Deus, Ele enviou, e Ele fala: não adianta orar, adianta se converter do seu mau caminho. É isso que Ele quer.
Amém? Isso fique no seu coração. Eu não podia subir nesse púlpito nessa noite e não passar o recado de Deus para o teu coração, nem para mim, porque isso, quando ele fala para a gente dar recado, serve para a gente também. Então ele perguntou para mim também, para que tu quer que eu poupe a tua família, a tua vida. Amém? Isso fica no teu coração nessa noite. Amém? E hoje nós temos alguns visitantes que nos visitam pela primeira vez. O pessoal de casa, seja bem-vindo nesse culto. E aqui, eu acho que está com a Adelaine, né? Primeira vez, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Que esse culto seja uma bênção para ti. Em nome de Jesus. É só ele, o resto de casa, todos bem-vindos nessa noite. E eu queria pedir para o irmão Daniel. Nós vamos estar dando aviso da semana, a programação do nosso ministério, e o que acontece durante a semana, amém? Hoje é o culto do resgate. Semana passada eu falei, né? Que a gente tinha uma semana para orar, para ver a família aqui, para que Deus venha resgatar. Que às vezes a gente aconselha, fala, e as pessoas não querem ter ouvido. Mas Deus é o Deus que muda corações. E eu creio, eu não sei quem que está orando aí, pedindo para Deus resgatar, para Deus alcançar. Mas eu creio que Deus está aqui nessa noite. A gente quando sobe aqui sente tremenda presença do Senhor, que a mão fica gelada, o coração bate. Ele está aqui. E se tu crê e está pedindo para Deus resgatar essa vida, Deus vai resgatar. Amém? Então não desista dessa pessoa que tu estás orando. Terça-feira, a nossa escola de libertação, amém? Nós estamos estudando, começando essa escola de libertação que está uma bênção. Nós estamos aprendendo, né, como nós devemos defender desse mundo, né, as lições de como a área de libertação, o que é a libertação, para que serve a libertação, quem deve ser liberto, crente, ele precisa ser liberto, quem é que precisa ser liberto, né? Como é que funciona isso? Você vai aprender terça-feira. Então nós crentes, nós servimos a Deus, nós precisamos conhecer a Ele, conhecer as estratégias para viver nesse mundo, as armas que nós precisamos usar, porque a nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual, tu está lutando com aquelas pessoas que tu não está vendo, demônios. Então nós vamos aprender como nos defendermos terça-feira, 19 horas, amém? Toda a igreja está convidada. E quinta-feira é curso de quebra de condições. Terça-feira tu vai aprender aqui. Quinta aqui é curso de quebra de condições. Ah, irmã, não pude vir aqui, mas aconteceu uma situação dentro de casa. Você está apto para guerrear dentro da tua casa, para lutar dentro da tua casa, porque tu já aprendeste. Mas você que está aqui na terça-feira, traga uma peça de roupa, traga algo dessa pessoa que tu quer que Deus liberte, que Deus traga para a casa dele, que tu sabe que tudo é errado, ou está enfermo, já fez todo tipo de exame, não dá nada. Ah, irmã, essa pessoa está com problema espiritual. Traga ela na terça-feira. Da quinta-feira, irmã, ela não pode vir. Traga uma peça de roupa dela, crendo que Deus vai alcançar. Então seja esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém, igreja? E sábado, reunião dos jovens. Sábado eu não vim ontem para a reunião dos jovens. A minha filha chegou em casa. Pensa numa alegria. Esse momento eu estou tão feliz, porque a palavra que foi, Deus usou a irmã Simone assim, tremendamente. Foi uma palavra que foi assim, trono de Deus. Né? Ela veio bem triste para a igreja e ela foi daqui de uma felicidade tão grande. Então, meus irmãos, sábado, 19 horas, culto dos jovens. Você que é jovem, venha, é bênção para a tua vida. Os jovens aqui ficaram muito felizes, começaram a dizer que Deus tinha tocado na casa dele, no coração para que viesse, e foi uma bênção. Então, sábado, venha, 19 horas, culto dos jovens. E domingo que vem é culto de ceia, Santa Ceia do Senhor, amém? Então, esse domingo que vem nós vamos comemorar neste lugar, né, a ressurreição de Cristo. O que é a ceia? É dizer assim, é a mesa que representa a nossa vitória. Cristo morreu e ressuscitou, e nele somos mais que vencedores. E nós olhamos para a ceia e vem na nossa memória, que não esquece fácil, né? Que um dia a gente vai estar com Cristo, que essa aqui é passageira, que rápido isso vai passar, e um dia tem uma mesa dessa posta para mim e para você. Então domingo esse dia, venha ceiar no domingo, venha se confraternizar com a igreja, domingo, 19 horas. E esses são os avisos da semana. Você que tem casa, deseja participar, fique à vontade. Você que está aqui, amém? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Eu quero agradecer a todos que estão de máscara, que estão fazendo, né? Às vezes a gente tem que se afastar um pouquinho, cada um aí afastadinho, que não pode ficar junto,
porque tem toda uma burocracia de estendimento, chega uma fiscalização aqui, né? E a gente tem que cumprir todas as regras. E eu agradeço todo o povo que está fazendo tudo direitinho, amém? Porque regras têm que ser cumpridas, amém? Então que Deus abençoe todos vocês. Nessa noite eu queria convidar a igreja a ofertar a casa do Senhor, abençoar essa casa, amém? E assim, Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim, pode só olhar para cá e gravar no teu coração, amém? Fala assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado é vós que dá, é mais bem-aventurado dar do que receber. Se você está dando, você tem, né? É aquele que está recebendo que ele está em falta. Então, bem-aventurado você que vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, que você colocasse seu dízimo, a sua oferta em suas mãos. E nós vamos fazer esse momento, abençoar a casa do Senhor. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo Deus de Israel, eu quero te apresentar, meu Senhor e Salvador, cada pessoa que leu a tua palavra nessa noite. Senhor, envia o que é melhor dar do que receber. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Senhor, tua palavra diz também que vai abrir uma comporta no céu, vai derramar bênção sem medidas. Que tu possa derramar bênção sem medidas no coração de cada pessoa. Senhor, abençoa o celeiro do teu povo, Senhor, porque nós estamos passando, o povo diz que estamos passando por uma crise, mas Senhor, a tua palavra diz que quando nós confiamos em Ti, nós somos mais que vencedores. O teu povo, Senhor, vai prosperar na crise. Eu creio que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Abençoa aqueles que não vão ofertar nessa noite, da mesma forma, Deus. Abençoa os dízimos e as ofertas dessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. E podemos ofertar, irmãos. Amém. Eu queria dizer para todos que estão aqui, abre o teu coração, que agora é a hora da palavra. Eu creio que Deus tem algo para a tua vida, amém? Te desliga lá de fora e te liga aqui com Deus. Irmão, se você quiser ofertar na maquineta, está ali com o irmão Daniel. Ah, não, está ali com a irmã Eliana, amém? Se você quiser passar o cartão, quiser ofertar no cartão, a irmã Eliana está ali, amém? Você que está em casa, que Deus te abençoe. Que Deus te entregue vitória nessa noite. Abre teu coração com a palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, boa noite, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Você pode declarar Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Muitas guerras, muitas lutas, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Gostaria de te convidar a ficar de pé, por favor, você que puder, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Livro de Hebreus, ou epístola, ou sermão. Já vou falar sobre isso daqui a pouco para você, amém? Você que não trouxe Bíblia, acompanhe conosco ali. Amém, igreja? Posso ler? Amém? Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos,
quando herdou mais excelente nome do que eles. Pai querido, Deus Santo, fala conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo, Pai, o Consolador, aquele que nos leva ao conhecimento da verdade, da justiça e do juízo, possa penetrar, meu Deus, no nosso entendimento. Olha para a vida do meu irmão, da minha irmã dessa noite, que Tu possas, Senhor Deus, falar ainda mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Irmãos, o livro de Hebreus é chamado de epístola, ou chamada de carta. Foi feita uma carta aos hebreus que estavam ali pelo domínio de Roma. Quero que você leve o entendimento nessa noite para a tua vida, para o momento que você está vivendo, para a vida que você leva hoje, para você entender o propósito do livro de Hebreus. Não se sabe quem escreveu o livro. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Lucas. Mas o fato é, foi o Espírito Santo que inspirou essa pessoa a escrever esse livro. Amém? E esse livro fala de uma coisa muito importante, tá? Consolar, fortificar, trazer alegria para o povo que estava desanimado. Amém, igreja? O povo estava totalmente desanimado. Pode trazer, Daniel. O povo estava totalmente desanimado. Amém, igreja? E nós vamos ver aqui o escritor aos Hebreus trazendo um entendimento, trazendo uma palavra de ânimo, de sustento, tá? E ele vem falando aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem eram os pais naquela época? Eram os patriarcas, os fundadores, tá? da nossa religião cristã. Quem eram? Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Eles eram os fundadores, né? Nós podemos colocar ali também Moisés e outros. E Deus usava quem? Profetas. Hoje, igreja, nós não temos, tá, o chamado de profeta. Eu quero que você entenda isso. Tem muita gente que se intitula profeta, mas essa função de profeta, ela foi substituída pela palavra. Hoje nós temos o dom de profecia e temos também o dom de revelação. Profecia é uma coisa, revelação é outra, mas o cargo de profeta, esse foi anulado, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até Jesus, e Jesus então se torna agora o mediador, aquele que vai trazer as verdades de Deus. E nós estamos vivendo momentos onde precisamos enxergar as palavras de Jesus Cristo que Ele determinou para as igrejas da Ásia Menor, ali no livro de Apocalipse. Ele escreveu 7 cartas. Ele usa João, que está preso na ilha de Patmos, para trazer revelações do que ia acontecer. Amém? E ele fala, breve vai acontecer. Mas quando você olha para o tempo, quando Jesus fala isso para o apóstolo João na ilha de Patmos, já se passaram mais de 2000 anos, e nós vamos entender uma palavra de Deus aqui. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos para Ele, porque Ele está na eternidade. Ele não está no nosso tempo, Ele está fora do Cronos, Ele está na eternidade. Foi determinado tempos para a gente, mas para Ele a eternidade é real. Para nós, essa eternidade é real, meu querido. Eu quero que você entenda isso. Quando nós começamos a estudar filosofia, estudar humanismo, antropologia, nós vamos aprender uma coisa bem interessante, é que o homem é o centro do universo, né? O homem é o centro da sociedade, e ele então começa a ser humanista. Ele esquece que ele é uma criatura, que ele errou e que ele precisa de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém?
E aqui nós vamos ver, tá, o escritor aos Hebreus, e muitos dizem que não era nem uma epístola ou uma carta, muitos dizem que era um sermão, que era uma pregação. E essa pregação, meu querido, ela existe hoje para a tua vida e para a minha vida, porque a palavra de Deus é eterna, ela não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós vamos ver aqui, tá, o escritor no versículo 2 falando assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ora, quem é esse? Jesus de Nazaré. Amém? A Bíblia diz que tudo foi feito para Ele, para a glória dEle e para louvor dEle. Ele quem? Jesus de Nazaré. Ah, mas Ele era um homem. Não, Ele não era um homem. Não era um homem. Ele é Deus. Amém, igreja? Ele é Deus. Você pode repetir: Jesus é Deus. E Ele então deixou o esplendor da sua glória, deixou os palácios espirituais, o domínio de tudo isso, por amor a ti e a mim. Por isso que João declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem tamanho, não tem como você analisar esse amor de Deus. E diz mais: e deu o seu Filho unigênito. Quem é esse Filho? Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você vai lá em Isaías, o Espírito Santo diz assim: porque o Filho vos, e o menino se vos deu. Menino, homem, Jesus, Filho de Deus encarnado. Você entendeu aqui? Porque o menino se vos deu, ou seja, uma criança gerada dentro da barriga de Maria, mas um filho se vos deu. O Filho de Deus unigênito foi dado para sacrifício pelos nossos pecados. E esse mesmo Jesus está aqui nessa noite, pelo poder do Espírito Santo dele, que fala conosco, que nos alerta, que nos avisa, que nos ama. Diga assim: Jesus me ama, por isso não temerei. Diga assim: não temerei. Amém? Olha aqui: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A Bíblia diz lá em João que no princípio era o verbo. Vamos ver isso aí, gente, vamos ler. É muito bonito, é muito gostoso o livro de João. Olha só, João capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver aqui o escritor João falando sobre o verbo. O que é o verbo? Palavra proferida. Verbo. Jesus pessoa ou sujeito. Olha só: no princípio era o verbo Jesus, e o verbo estava com, e o verbo era Deus. Jesus, próprio Deus. E olha que diz mais: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus, o verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Para aí, igreja, e vamos pensar um pouquinho. Você só está vivo porque ele está te sustentando. Quem pode sentir a presença dele nessa noite aqui? Aleluia! Nós estamos vivos porque ele tem plano na nossa vida. Ele sustenta todas as coisas com o poder dele. O ser humano sempre teve uma mania de querer ser poderoso. Nós vamos ver aí a Marvel, né? Homem-Aranha, o Homem Relâmpago, né? Nós vamos ver o Quarteto Fantástico, Homem Borracha, a mulher que fica invisível, e tem o mais poderoso de todos eles, é o super-homem, o homem de ferro. O homem sempre procura um ídolo para ele, mas de uma maneira errada, de uma maneira totalmente errada, porque Jesus Cristo, ele é
o nosso super-herói. Por isso que eu sempre falo, o nosso campeão está aqui nessa noite, aquele que venceu a antiga serpente, o dragão, aquele que pisou na cabeça do diabo, aquele que pisou em principados, potestades, dominações, o rei dos reis, senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele nunca perdeu uma batalha, e não há demônio que possa suportar a glória dele. E nós estamos perante a palavra viva, essa palavra que transforma, que nos levanta, que nos dá ânimo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas, ó pequeno rebanho, eu sou convosco. Aleluia. E olha que João vem dizendo mais: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João está falando agora da morte de Jesus. Ele estava iluminando, ele estava trazendo vida para o povo. Ah, meu querido, vou falar uma coisa para você. Quantos profetas eu estou falando aqui, não, meu querido, de revelação, mas homens que pregam a palavra e proferem a glória de Deus, que estão sendo jogados no limbo, meu Deus, meu irmão, no esquecimento. Muitos sendo destruídos por palavras de maldição, por desprezo, por calúnia, por injúria. Quantos já pararam de pregar? Quantos já foram destruídos por Jezabel? Quantos? E Elias fica triste com isso. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando. E Elias disse: Senhor, mataram os teus profetas. Ele disse: Elias, já calma, eu tenho 7.000 ainda que não dobrou o joelho para esse sistema aí de Jezabel. 7.000 que eu tenho conservado. Deus, Ele está olhando para aqueles que estão empenhados em levar a palavra dEle. Ele tem guardado a tua casa, a tua família, a tua vida. Então seja instrumento de Deus e faça a vontade dEle, e Ele vai honrar, meu querido, aquilo que você tem determinado no seu coração. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. O que é as trevas? É o sistema, é aquilo que está no coração do homem, é aquilo que está na mente do homem. Você não compreende as coisas de Deus, você acha que as coisas de Deus são loucuras, mas loucura está preso no sistema, onde você é viciado em cigarro, em bebida, em prostituição, em mentira, em tudo que não presta. Isso é que é ser preso. Mas nós somos livres em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou de toda a garra do diabo, porque o diabo pega o pecado, usa para prender o ser humano, para destruir o ser humano. Por isso que Jesus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, graça imerecida. Jesus foi dado sem eu e você merecermos alguma coisa. É que nos dá a vida eterna. E Ele vem dizendo aqui: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho do que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, mas tem crente se metendo debaixo da cama. Não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, se coloca no lugar alto. Tem crente com medo, tem crente apavorado, tem crente desesperado. Mas presta atenção, a treva não vai chegar na tua vida, na tua casa, não vai chegar derrota, não vai chegar, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, chegamos ao momento que a igreja precisa abrir os olhos. Um demônio essa semana se manifestou e disse assim: o que está acontecendo foi ele que mandou. E disse mais: eu estou cumprindo a ordem dele. E ele disse: eu sou o espírito da morte. Estava alguns obreiros comigo nessa hora. Eu disse: foi ele que mandou? Ele disse: foi, porque ele está colhendo os dele. Ele está colhendo os dele, e eu estou colhendo os meus. Estou levando para o inferno. Quantas vezes eu falei isso aqui, igreja? Quantos vídeos eu mostrei de trabalho de libertação que eu faço? Mas as pessoas estão brincando com coisa séria.
E ainda disse mais. Aí é uma questão de você analisar, tá? Você pode dizer assim: ah, mas o diabo é mentiroso, ele mente para você não entender o que é coisa espiritual. Todo e qualquer ser humano que é detido por uma autoridade, ele vai ser impelido a falar a verdade. Quando a polícia pega um bandido, no mínimo ela quebra ele todinho, ou então ameaça a família para ele confessar, e ele vai ter que abrir a boca. E a Bíblia diz que todos os joelhos dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todo demônio que está debaixo de autoridade de oração, ele tem que falar, meu querido. Que ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus, ele tem que falar. Ele tem que falar, como aconteceu com Jesus ali na cidade dos Gadarenos. Ele vem, se ajoelha e adora, e diz: vieste nos perturbar antes do tempo. Que o diabo sabe que tem um tempo determinado para a derrota dele. E ele está aproveitando esse tempo para levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno. E Jesus estava perguntando: como é teu nome? E ele estava resistindo. Jesus pergunta de novo: qual é teu nome, demônio? Somos uma legião, no mínimo 7.000 demônios dentro daquele homem, destruindo a vida daquele homem, fazendo miséria naquele lugar. Por isso, igreja, aprenda uma coisa nessa noite: ore por essa cidade, porque tem muita gente demoniada aí que o diabo está fazendo e acontecendo, e nós como igreja precisamos lutar em oração para Deus libertar o povo, e esses demônios saírem da província, saírem do município, saírem da cidade, e nós venhamos a ter paz nessa cidade. Então não adianta nós queremos aqui retrucar contra a palavra de Deus. Muitos pastores que pregam prosperidade estão dizendo: está vindo um vento de prosperidade. Está vindo não, está vindo o cumprimento da palavra de Deus. Agora nós temos que nos humilharmos aos pés do Senhor, enquanto há tempo, porque Ele está voltando. E o espírito imundo disse assim: 2024 vai ter a marca da besta. Depois ele disse: 2025 vem a única moeda no mundo. Depois ele disse: antes que venha a grande tribulação, o homem de branco vai levar a igreja dele. Eu estou mentindo, Adelson? Eu estou mentindo, irmã Edna? E nós que estudamos a palavra estamos vendo bater tudo, mas nós não acreditamos na palavra. As pessoas não acreditaram em João Batista. As pessoas estavam totalmente despercebidas. Ontem eu estava lendo a palavra, meditando, e Jesus falando aos seus discípulos: assim será no dia da vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. E eles não perceberam quando veio o dilúvio. Igreja, a revelação é para aqueles que dão ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem está aí fora está esperando vacina, está esperando uma solução, mas o que deve acontecer vai acontecer. A nova ordem mundial está aí, a perseguição já começou. Vocês estão entendendo a realidade? Enquanto nós estamos na nossa correria do dia a dia, os grandes estão trabalhando para destruir a humanidade. E Deus está permitindo, porque Ele está no controle. E Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Olha o que diz o versículo 9: ali estava a luz verdadeira que iluminava a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Esse mundo não conhece Jesus, meu querido. Esse mundo não quer saber de Jesus. Para eles nós somos loucos, retardados, somos imbecis. Para eles nós somos inspirados. Mas a todo aquele que teve encontro com Jesus sabe do que eu estou falando. Porque um dia eu era um beberrão, um dia eu fui um prostituto, um dia eu tentei me matar, um dia eu fazia tudo que não prestava. Mas quando eu vi
que esse caminho não tinha volta, eu clamei o nome de Jesus. E Ele me atendeu e me tirou de um charco de lama e me colocou numa rocha e mudou a minha história. Antigamente eu não tinha credibilidade nenhuma. É assim que o diabo faz, ele tira a credibilidade do ser humano, ele tira todo o respeito do ser humano. Mas quando Jesus, ele levanta a mão e a pessoa estende a mão para ele, meu irmão, ele muda a história do ser humano. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o recebeu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram esses? Os judeus, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não adianta a pessoa dizer eu sou filho de Deus se não tem uma aliança com Jesus. Não é filho de Deus, é uma criatura de Deus. Você está entendendo aqui? Mas eu creio. Até o diabo crê, e a Bíblia diz que ele estremece. Ele crê e estremece. Crer por si só, meu querido, não resolve. Tem que ter mudança. Amém ou amém? Crer por si só, o diabo também crê. Tem medo, estremece, porque sabe que a palavra dele está se cumprindo. E ele não tem mais salvação. Mas nós que fomos feitos, ser humano, recebemos uma dádiva de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, não o sistema. Ele amou a criação dele e viu que era bom. Ele amou os animais, ele ama a natureza, ele ama você, a mim, o drogado, aquele que está desesperado, aquele que está na mão do diabo. Ele ama, mas ele odeia o pecado que está na pessoa. E como o Espírito Santo vai habitar em ti se o pecado está reinando em você? É necessário você quebrar o altar do pecado e colocar o altar do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Vamos voltar para Hebreus? Amém ou amém? Olha lá, já tem tempo. Vamos para o versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, não é uma luz, não é uma força, não é um centro de gravidade. Ele é uma pessoa e ele quer relacionamento contigo. Amém ou amém? A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então Jesus, ele vem, morre pelos nossos pecados, ressuscita. 40 dias ele passa no meio dos seus discípulos, dando instrução para a igreja, e ele vai aos céus. Você quer ver? Vamos lá em Atos, se eu não me engano. Gente, eu estou querendo abrir a Bíblia para você hoje. Vamos ver Atos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ler o 9, para a gente poder entender aqui o 11. Amém? Atos 1, 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões
vestidos de branco, 2 anjos apareceram aos discípulos, os quais lhe disseram: varões galileus, oh glória, aleluia. Parece que eu estou lá, irmão, olhando essa cena. Amém? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Diga-se: Jesus vai voltar. Aleluia. Está se cumprindo a palavra dele, meu querido. Aleluia. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, os quais está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Vou entrar aqui numa coisa bem chata para algumas teologias cristãs que tem por aí. Dizem que Maria sempre foi virgem. Não, ela foi virgem até quando Jesus nasceu. Depois ela perde a virgindade dela. Ela vai coabitar com José. Ela já perde no nascimento, né? Falando fisicamente, ela já perde no nascimento. Depois que Jesus nasce, Maria vai ter irmãs e irmãos. Um deles, Tiago, o outro, Judas, não Iscariotes. Amém? E ela teve também irmãs, só que a Bíblia não menciona isso. Então aqui, olha, diz assim, ó: com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos de Jesus. Só teve um que foi para o céu e todo mundo viu, e outro que foi para o céu, todo mundo viu, e outro foi arrebatado para o céu. 3 que não morreram, aliás, 2 que não morreram. Um foi Elias, o outro foi Enoque. Deus levou sem ver a morte. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele só morreu por causa de nós. Amém? E Jesus também foi para o céu. Amém, irmãos? Então nós temos aqui um entendimento de que Jesus ele está voltando. Amém? Amém ou amém? Olha só, vamos para o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, ou nunca disse, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele será meu filho. O que Deus está dizendo aqui? Deus nunca exaltou anjo. Deus nunca pegou anjo e disse: tu és meu filho. A Bíblia diz que os anjos são criaturas feitas por Deus como ministros para nos ajudarem na nossa luta terrena para alcançarmos o reino da glória. Amém, irmãos? Deus nunca disse para adorar anjo: vou acender uma vela para o anjo da guarda. Isso não existe. Isso é doutrina falsa, errada. Mas por que o povo pratica? Porque não estuda. Fica ouvindo uns e outros falando e não vai aqui. Por isso que eu mostro para você aqui, ó, para não dizer: o pastor inventou isso. Eu não inventei nada, está tudo ali. Amém ou não amém? Olha só. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, irmãos, o mundo espiritual, nós não estamos enxergando, mas ele está aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos bebês na criação. Um dia desse que a gente nasceu. Outro dia eu estava vendo uma foto lá do Ver o Peso, de 1960. Eu digo: meu irmão, não estava nem no pensamento. Lobrais, Mesbla, o pessoal tudo arrumado, andando na João Alfredo. Eu dizia: olha, ainda tem paralelepípedo ali. Quem já viu essas fotos antigas do Ver o Peso?
Já existia ônibus, avião, e a gente não estava nem no pensamento. Mas houve um Deus que disse assim: a minha criação não para, e eu tenho projetos deste mundo ainda. Oh, irmão, não sei se você sente a alegria que eu estou sentindo aqui. Mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não pegue você e se esconda. Coloca você em lugares altos. Alumie a vida de pessoas. Para isso Deus te estabeleceu. Ainda com vida. Você está com vida porque Deus tem plano na tua vida. Então abre a boca e fala que Jesus está voltando. Te alegre, igreja. Perseguição não vai, o medo não vai destruir quem tu és. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Tu és importante para Deus. Não te acovarda. Não temas. Faça o que deve ser feito. Persevera até o fim, ganharás a coroa de justiça, de glória. Os hebreus estão aqui agora achando que seguir Jesus é muito difícil. Eles estão achando que seguir Jesus é doloroso. E aqui o escritor dos hebreus está dizendo: ele é maior que anjo. Ele criou todas as coisas. Ele é a rainha de Davi. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o trono de glória. Te alegre, igreja, servir Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Olha o que ele diz aqui mais. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora, nesse exato momento, lá no trono, lá no céu, no terceiro céu, os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é Jesus de Nazaré. Santo, santo, santo é Jesus que venceu a raiz de Davi. Tu és Deus, Senhor Jesus. Ora, se o anjo que é poderoso está adorando, por que tu não estás adorando? Por que tu não estás glorificando? Por que tu não estás pregando? Por que tu não estás? O diabo quer te parar. Mas a palavra está dizendo: te levanta. Não volta para as práticas mundanas. Não abandona a tua fé. Não abandona a tua esperança. Não abandona o teu chamado. Não abandona a tua casa. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Os anjos estão aqui para servir a você. Os anjos estão aqui para adorar o Senhor, porque você é importante. Deus deu ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. A irmã Edna me falou de uma revelação que ela teve. O diabo querendo tocar no filho dela. O diabo disse: eu não posso tocar em ti, porque tem um anjo do teu lado, foi enviado pelo homem lá de branco. Eu não posso tocar em ti. Nós estamos aqui porque Deus tem plano na nossa vida. Mas olha que ele fala: mas no filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Jesus Cristo, o grande rei. Eu fico imaginando um homem descer do esplendor da glória dele, que lá na glória dele ele não fazia xixi, não fazia cocô, não sentia medo, não sentia pânico. Ele desce e entra no corpo humano como filho de Deus. Ele se esvazia da glória dele. E é interessante, igreja, que quando ele está lá no jardim do Getsemane, que os soldados vão buscá-lo para prendê-lo, perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. E eles caíram todos desmaiados, só com a palavra de Jesus. Ele disse: eu sou Jesus. Ele disse mais perante ali Pilatos. Pilatos disse: tu sabes que eu tenho autoridade de
te matar e de te libertar. Jesus olhou para ele e disse: homem, igreja, isso é muito forte. Disse: homem, o poder que tu tem foi o meu Pai que te deu. Mas se eu quisesse, pediria 12 legiões de anjos e acabava com todos vocês. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Eu ia pedir 12 legiões de anjos. Mas ele disse: vai, faz o que tu deve fazer. Fazer uma base aqui para você. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, sabe do nosso presente, ele sabe do futuro. Ele sabia que tu ia estar sentado aqui nessa noite, nessa cadeira. Ele sabia que tu ia precisar dele. Ele sabia que tu ia sofrer, que tu ia ficar com medo. E ele então entrega a vida dele. A motivação dele, meu querido, a motivação de Jesus não foi glória, não foi poder, porque ele já tinha. A motivação dele foi você. Vira para o teu vizinho e diga assim: a motivação dele de morrer na cruz foi por você. Olha o que ele diz aqui, versículo 9, estou encerrando. Amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra. Lembra que eu li lá em João? Fundastes a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Para pensar num Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser humano. Tem mais ou menos 9, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. A Bíblia diz que ele sabe quantos grãos de areia tem na praia. Pega um grão de areia ali do Caripi, ou dali da rua, e tenta conferir para te ver. A Bíblia diz lá em Isaías que ele pega o oceano com a concha da mão dele. Aí eu quero ser rebelde contra ele. Aí eu quero saber mais do que ele. Aí eu quero ser arrogante na presença dele. Aí eu quero desprezá-lo. Aproveita que a porta está aberta, meu querido. Escreve teu nome logo no livro da vida hoje. É tudo espiritual, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a... Olha o versículo 11: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão o mundo, e como manto enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés? A Bíblia diz que Deus em breve colocará debaixo dos nossos pés a cabeça da serpente. Deus está trabalhando através de Jesus para executar o juízo dele e livrar os piedosos da terra. Aqueles que creem em Jesus serão resgatados, não dessa morte aqui, essa morte física que todos vão passar, a não ser que Jesus volte agora e arrebate a sua igreja. Mas ele está falando aqui de morte espiritual. Olha o que ele diz aqui no versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Eles quem? Anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vocês estão vendo aqui como é que Deus ele protege a gente? Você está vendo como é que Deus ele está direcionando a nossa vida? Aí você quer desistir dessa fé? Você quer desanimar dessa caminhada? Você não está pagando segurança. Aqueles guarda-costas treinados com pistola
Não, meu querido. Deus, Ele manda anjos para nos guardar. Aleluia. Portanto, convém, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, presta atenção no que está acontecendo, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos deles. O escritor aos Hebreus estava o quê? Exortando o povo a não largar a fé. Jesus está voltando. Olha só. Porque se a palavra falada pelos anjos, lá no passado, pelos profetas, tá? Permaneceu firme e toda transgressão, desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? O apóstolo Paulo disse assim: criei, logo falei. Não adianta você crer se você não pratica. Tem que mudar. Conversão é mudança de caminho. Muda a tua história, meu querido. Quando Deus quiser, não. O momento é hoje, não é quando Deus quiser. Ele já fez a parte dele, faça a sua hoje. Amanhã você sabe se vai estar vindo? O vizinho lá na frente de casa morreu. A Anne veio, olha o rapaz da frente que estava com o carro som aí. Eu digo, quem? O rapaz ali do lado da oficina. Levaram ele para o hospital internado. Aí o camarada comenta lá: mas ele estava bem no hospital ontem internado, eu também estava lá, vi ele. Quando foi hoje de manhã, o cara morreu. Você conhece ele, né, irmão? Vocês estão entendendo como é que é a vida? Meu querido, isso é sério. Mas eu não sei o outro lado, eu não sei se é verdade. Então não arrisque. Se você não sabe, acredite em alguma coisa verídica, é a palavra. Porque tudo que está se cumprindo está escrito aqui. Amém, igreja? Olha só. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Confirma, meu querido, a palavra. Você já ouviu a palavra? Confirma ela no teu coração. Fala, não te calas. Testificando também Deus com eles. Eles quem? Os apóstolos, os seguidores de Jesus, por sinais e milagres. Não tem milagre, não tem sinal aqui, meu querido? Tem ou não tem aqui nesse lugar? Deus testificando a nossa fé, testificando, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Peraí, eu não vou ser besta. Deus sujeitou o mundo futuro, não foi para os anjos, foi para Jesus. Por isso que Jesus, quando chegou, disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tudo é meu. Vou fazer o seguinte com vocês: eu vou morrer por vocês, vocês se arrependem e eu acabo a dívida de vocês. Foi isso que ele fez. Porque não foi aos anjos que suscitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? A gente não é nada, meu irmão. Diga assim: foi por amor. Diga assim: Jesus me ama, o diabo não presta. Quem é o homem para que dele te lembres? Eu fico sem palavras, irmão, para dizer isso, porque um Deus que larga tudo que ele tem para sofrer aqui, pegar soco na cara, cuspe, tapa para tudo que foi lá, chicotada, furaram o pé dele, furaram ele todinho, mas ele ressuscitou, meu irmão.
E todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, meu filho? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Preste atenção no que eu estou ensinando. De glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Jesus tirou toda a glória dele e se tornou um pouco menor do que os anjos, por amor a nós. Você está entendendo o quê? Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele morreu por todos. Mas nem todos querem Ele, nem todos obedecem a Ele, nem todos são humildes perante Ele, só querem Ele para resolver os seus problemas. Ah, meu irmão, tu vai resolver o teu problema, mas tu vai ficar para um problema maior, que é a morte eterna. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Quem é filho de Deus aqui? A glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Diga assim: Jesus é o meu Salvador. Porque assim o que santifica como que são santificados. Quem santifica é Jesus. Quem são santificados é aqueles que recebem a Ele. Amém, igreja? São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamarem de irmãos. Jesus não tem vergonha de você. Você crê nisso? Irmão, tinha tanta coisa para falar, mas pena que esse horário aí que colocaram está nos arrebentando. Fale para o seu vizinho aí. Eu não estou fazendo aqui teatro com você, tá? Quando eu falo vivo, porque tem muito pastor que fala teatrinho. Olha, fala para o fulano, fala para o Beltrano. Aqui não é teatro, aqui é palavra profética. Você vai, com a sua palavra, você vai dizer assim para o seu companheiro que está do seu lado: tenha fé, não desista, não esmoreça. Jesus é a tua rocha, o teu amigo, o teu Salvador, o teu Senhor. Hebreus 11, versículo 1. Tudo isso aqui é a carta aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera estar com Jesus um dia na glória? E a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé. Vocês viram o que aconteceu quinta-feira aqui, não viram? Capeta caindo por terra, Jesus amarrando e curando, libertando. Porque por ele os antigos alcançaram testemunho. Por isso que a Bíblia fala de tantos milagres, meu querido. Os antigos alcançaram testemunho. Olha aqui, para a gente encerrar. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque, transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara
visto como dantes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar a... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí você ouve uma palavra dessa aqui, aí você vai compartilhar com uma pessoa na sua casa. Até sair aqui da frente do vídeo. Aí você vai dizer assim: ah, a palavra lá foi maravilhosa, o pastor falou isso, aquilo, outro. Mentira, para com isso. Negócio de arca, isso aí é para acalmar as pessoas, isso aí é só, vai curtir a tua vida. Mas quem tem fé no Senhor, meu querido, não anda por vista, mas anda por fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não da fé, pela fé no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você tem que entender, se Deus está falando contigo hoje, prepara a arca, trabalha para a salvação da tua casa e da tua família. Ah, mas não é desse jeito. Então me prova que não é desse jeito. Nós somos influenciados pelos errados. Sejam influenciados por aqueles que já tiveram encontro com Jesus. Tema o Senhor. Coisa de doido. Irmãos, a internet está aí. Irmã, amanhã, prepare uma música aí. Alguma coisa que fale sobre esperança, fé. Te prometo que eu te largo 8h45. Chega na tua casa 9h, aqui é perto. Amém? Noé, ele entendeu que Deus estava mostrando para ele um caminho. Mas sabe por que ele obedeceu? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus não obedece, irmãos. Foi o que a missionária falou aqui, a missionária Edna. Quem não tem comunhão com Deus não obedece. Olha que eu já chamei pessoas, disse: olha, desse jeito, a pessoa nem liga. Entra por aqui e sai por aqui. Eu fico olhando. Eu já falei aqui várias vezes, é o que você quiser. Mas eu, como pastor, eu preciso orientar a igreja. E a igreja precisa obedecer. Não o pastor, mas a palavra. Porque o pastor é também uma ovelha. E nós estamos falando para a pessoa, falando. Ah, não é desse jeito. Então faça do seu jeito. Faça. Mas Deus há de cobrar toda a nossa obra na presença dele. Ah, mas eu não vejo uma palavra. É todo tempo conserto. Não tem mais como voltar, meu querido. A partir desse ano de 2020, começou o princípio das dores. Jesus está voltando para buscar a igreja. É hora de se preparar. E eu quero te convidar aqui à frente. Você que está desviado, você que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Jesus quer te dar bênção, quer te dar vitória. Venha, não tarde. Venha como você está. Venha e não tenha vergonha. Aleluia. Pode vir. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Pode aleluia. Vir. Jesus está te chamando. Aleluia. Já tem um varão aqui na frente. Aleluia. Glória, Senhor, aleluia. Pode cantar. Venha mais. Fica aqui na frente, irmão.
Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Está chegando a hora de partir. Levante a igreja para subir. Vinde sempre que Venha, venha. Aleluia, Você vai fazer uma aliança com Jesus, venha. Glória a Você Deus. que sabe que está errado, venha. Venha, venha. Deixa Deus tocar no seu coração. Vamos ficar de pé, igreja. Em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Vamos achar a igreja de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, vem igreja, você que quer uma mudança na sua vida, você sabe que o seu nome não está escrito no livro da vida, porque você tem praticado obras que não agradam ao Senhor, você tem praticado coisas que tem te afastado de Deus. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de salvação. Os anjos vão anunciar. Oh, aleluia. Cristo em grande glória vai descer. Aleluia, Deus. A igreja triunfante Subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Fala, em breve vem do céu, Aleluia, Deus. glória, majestade e poder. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Está aqui os meus irmãos em casa, os meus irmãos, Senhor, que têm lutado, que têm, meu Deus, até esmorecido, mas no nome de Jesus eu te peço, sustenta, levanta, guarda, protege, dá uma semana de paz, uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. E todos digam amém. A vitória é nossa. Posso todas as coisas. Digo fraco, Eu sou forte. agindo Deus. Quem impedirá? Diga ninguém, Ninguém. porque Jesus me
consola, Porque Jesus me me consola, fortalece me fortalece e vem me buscar. e vem em busca. Vamos na parte com isso, semana de vitória e de bênção. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, concluir.